O livro Seara dos Médiuns, o texto é Na Mediunidade, baseado na questão 226, parágrafo 1º de O Livro dos Médiuns. Não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. A ação do instrumento varia conforme a atitude do servidor. A produção revela o operário. A pena mostra a alma de quem escreve. O patrimônio caminha no rumo que o mordomo dirige. O lavrador tem a enxada. Entretanto, se preguiçoso, cede auxílio à ferrugem. Se delinquente, empresta-lhe o corte à sugestão do crime. Se prestativo e diligente, ergue ditoso o berço de flor e pão. O legislador guarda o poder, contudo, através dele, se responsável, estimula a desordem, irresponsável. Se desonesto, incentiva a pilhagem. Se consciente, abnegado, é fundamento vivo à cultura e ao progresso. O artista dispõe de mais amplos recursos na inteligência. Todavia, com eles, se desequilibrado, favorece a loucura. Se corrompido, estende a viciação. Se enobrecido e generoso, surgirá sempre como esteio a virtude. Urge reconhecer, no entanto, que acerca das qualidades e possibilidades do lavrador, do legislador e do artista, na concepção do mandato que lhes é confiado, apenas a lei divina realmente cabe julgar. Todos nós, porém, de imediato, conseguimos classificar-lhes a influência pelos males ou bem que espalhem. Assim também na mediunidade. Seja qual for o talento que te enriquece, busca primeiro o bem, na convicção de que o bem, a favor do próximo, é o bem irrepreensível que podemos fazer. Desse modo, ainda mesmo te sintas imperfeito, injustiçado, infeliz ou doente, utiliza a força medianímica de que a vida te envolve, ajudando e educando, amparando e servindo, no auxílio aos semelhantes. Porque o bem que fizeres retornará dos outros ao teu próprio caminho, como bênção de Deus a brilhar sobre ti. Senhor Jesus, Mestre amado, doce Rabi da Galileia, estamos aqui juntos mais uma vez e pedimos que nos conduza a Deus, nosso Pai de amor, para junto do regaço divino entendemos que somos filhos, herdeiros de todas as benesses do universo, que fomos criados pelo amor e para o amor, que fomos criados para buscarmos juntos a harmonia, o bem, a felicidade. Estamos ainda caminhando pelos conflitos, pelas dificuldades, pelas dores, Senhor, que muitas vezes assolam as nossas almas. Mas acima de tudo isso, e maior que tudo isso, é a esperança e a certeza de que seu reino será implantado em nós, por nós, cada vez mais depressa, assim que buscamos o conhecimento, para que ele não fique apenas nos nossos intelectos, mas, sobretudo, que através dele sejamos criaturas melhores, que possamos aprender verdadeiramente a amar o próximo, para que possamos amar ao Pai. Envolva-nos sempre neste clima de bênção e de amor. Que assim seja.
Então, hoje, mais uma vez, né? Agora nós já vamos começar a fazer... Já começamos, né? Vamos estudar hoje sobre o perispírito. Cadê a Silvia? Oh, Silvia, eu não estava te enxergando. Gente, então nós vamos estudar a unidade teórica 2, COEM, o perispírito. Nós estudamos o perispírito. Vocês viram que é uma lição, às vezes, que é um pouco complexa, mas falta mais do costume dos termos, de estar habituado a lidar, né, com os termos. Devagarzinho a gente vai repetindo, e daqui a pouco a gente já está dominando melhor, né? Não se preocupem tanto que isso a gente vai chegar todo mundo junto no mesmo entendimento. Então, o grupo 1 estudou definição e constituição. Estudaram no livro dos médiuns o item 51 a 59. Quem é que está no grupo dos médiuns que vai falar? No grupo 1, no livro. Pode. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Oswaldo e eu caí na pegadinha. Bom, pediu para fazer um pequeno resumo do que foi colocado lá. Como eu não sabia que eu tinha que fazer essa pequena explanação, e eu vou tentar resumir o que eu já fiz aqui, tá? Assim que nós lemos o primeiro item, que foi o 51, o pessoal resumiu, pelo menos me passou isso, que o perispírito é um liame entre os encarnados e os desencarnados. Também ficou evidente que a ciência ainda não entende essa situação. Em seguida, nós nos manifestamos, ou melhor, os participantes não se manifestaram no que foi lido. Aliás, ninguém fez nenhum comentário. Porém, a coordenadora fez uma pequena explanação sobre a real literatura, ou seja, Kardec afirma que a real comunicação dos perispíritos, todavia, não é um milagre. Tá? É uma situação que ele já colocou isso quando ele já fez os estudos, que ele mostrou que existia essa possibilidade de se fazer essa ligação entre o perispírito e o espírito. E também que o perispírito tem como base a sua última forma, já que ele passou por muitas existências, mas ele sempre mantém a última, que fica mais latente nele. Mas existe, como eu já coloquei, ele ter passado por várias. E sempre fica, por ele ser pela última, ele se vê mais próximo dela. Na outra situação, também o pessoal ficou calado, não se manifestou. E mais uma vez a coordenadora informou que Kardec ou seja, que Kardec não pôde provar pela ciência. Tá? Contudo, a alma está sempre ligada ao perispírito. Outro exemplo dado foi que Cristo, quando aqui esteve, necessitou dos fluidos aqui da terra, pois foi uma forma que ele conseguiu de se colocar em evidência, não para se mostrar as qualidades deles, mas sim para poder se manifestar. Os espíritos estão sempre em contato. Um exemplo é o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, que se faz presente em qualquer situação, em qualquer reunião, não importa o local, ele faz-se presente, num hospital, num centro, quando nós fazemos o nosso, como nós fizemos ainda hoje, o Evangelho no Lar. No item 55, nós podemos verificar que o perispírito não depende sempre do espírito, pois o perispírito não é a inteligência, e sim o espírito. No 56, ou seja, no item 56, ficou para nós que o espírito, ou melhor, para nós não, quando eu resumi, né? O perispírito tem o poder de se manifestar, e cada um sente de forma que faz a sua manifestação diversa para nos assemelhar a nós mesmos. Ou seja,
pelo que me ficou entendido, o seguinte: quando ele se manifesta, se ele se torna na última forma dele, e quando ele está usando de nossos fluidos para se colocar, nós procuramos imaginar que ele está usando a nossa forma também, ou seja, da mesma semelhança de nós humanos. No 57, dependendo do médium, é possível até mesmo que o perispírito seja tangível, ou seja, é possível que possa se tocar nele, possa ser visto. No 58, ficou também evidente que não se trata de milagre, e sim que o espírito necessita da matéria. No 59, para tudo se tem uma explicação na ciência, mas as manifestações espíritas hoje é facilmente explicado, podendo inclusive se tornar visível. É isso que eu consegui. Tá ok? Obrigado. Gente, então a gente percebe aqui, pela fala do nosso companheiro, do estudo em grupo, que o perispírito, na verdade, é essa ligação entre o espírito, o ser pensante, e o corpo físico. Então, ele é um corpo intermediário, né? Ele por si só, ele não tem vida, não por si só. É o espírito que se serve dele para se fazer visível e tangível. O que é tangível? Às vezes ele pode, numa sessão de materialização, que a gente já viu algumas fotografias e viu na história do espiritismo aqui no Brasil, que ele se faz visível e tangível no sentido que a gente pode pegar a mão daquela criatura, pode sentir o calor, a pulsação. Tudo isso por conta que esse perispírito também é matéria. Só que ele é uma matéria mais sutil. Então, quando ele vai se fazer visível, ele se faz visível para aquelas criaturas que têm a capacidade de enxergar essa matéria mais sutil. Agora, quando ele se faz tangível, como é que ele faz? Ele pega fluidos do ambiente e se adensa o seu corpo físico, o seu corpo perispiritual, para que ele possa ter uma densidade maior a ponto de ser quase que material. Material mesmo, a gente pega momentaneamente material, né? Aí depois ele se liberta daqui, porque não é dele aquele fluido, ele pegou emprestado, aí ele se liberta dele e se torna uma matéria que tem essenciada. Então o perispírito nada mais é do que o corpo sutil do espírito. Esse elo de ligação entre o espírito, que é imaterial, e o corpo físico, que é matéria densa, né? É isso aí. O grupo 2 vai falar também da definição e constituição. Só que eles vão estudar no livro dos Espíritos, o item 93 a 95, e eles repetiram alguns itens do outro grupo, o item 51, 55, 56 e 57. Quem é que vai falar? Boa noite, gente. Mesmo sendo professora, eu chego aqui na frente da friozinho na barriga, viu? Nossa. Bom, várias informações aqui, que nem a senhora falou, meio que vou dar uma repetida, né? Bom, o perispírito, ele é um invólucro semimaterial, né? Até assim, para o meu entendimento, eu vejo como se fosse uma capa, né, do espírito. E é uma substância vaporosa para os nossos olhos, né? Só que essa substância, ela vai variar de perispírito para perispírito, dependendo do plano que ele está, né, no globo. Então depende, porque cada globo tem um tipo de fluido, e também depende do grau de evolução do espírito. Então essa aparência aos nossos olhos vai variar do perispírito. E o espírito, ele usa o perispírito para se transportar para a atmosfera, se elevar na atmosfera e se transportar para onde ele queira. Então, o perispírito, como eu disse, ele não tem uma forma determinada, né? Só acrescentando, é por causa dessa variação do globo, do plano em que ele está e da sua evolução. E
Quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres também são inseparáveis. Por isso que muitas vezes o espírito inferior ele se sente mais próximo, mais ligado à matéria. Então, por isso que, dependendo do grau dele, então por ele ser inferior, ele sente fome, ele sente frio, ou ele tem algum tipo de sofrimento que está ligado à matéria. Bom, do ponto de vista científico, me corrija se eu estiver falando o espírito errado, eu acho que é o Lamennais, que é citado lá, ele diz que nós, às vezes, buscamos o entendimento da essência do perispírito, que é a alma. Só que a nossa situação, ainda na nossa evolução, a nossa busca ainda é pela compreensão, pelo entendimento do perispírito. Essa questão da alma ainda é algo que os espíritos superiores já estão em estudo, estão em evolução, então ainda é para que nós tenhamos paciência e prossigamos aí de degrau em degrau. Então ainda nós estamos estudando o perispírito. Como o Oswaldo havia dito, né, o perispírito ele costuma ter as características da última encarnação, tá? E aqui hoje eu vou repetir novamente o que o Oswaldo disse, que por essa questão do perispírito ser ligado à matéria, muitas vezes nós ainda conseguimos o ver, podemos o tocar, principalmente através dos médiums. Então, aí depende da sensibilidade da pessoa que o vê. Tudo bem? Obrigada, Silvia. E o que mais é interessante é que quando ele se torna tangível, não só o médium o vê, né? Na sessão de materialização, que hoje em dia a gente não vê mais, porque foi daquela fase de experimentação, a fase inicial do espiritismo. Por que que a gente não vê mais? Porque é uma reunião muito difícil de ser feita, tem que ter médiums que tenha essa facilidade de doar ectoplasma, ou seja, o fluido condensado, e tem que ser criaturas eticamente, moralmente muito elevadas, porque senão acaba materializando as formas, pensamentos das criaturas e não o espírito. Então, são reuniões perigosas para ser feita. Então, não é qualquer reunião que a gente pode ir dessa de materialização, né? A gente sabe disso pela literatura. A gente até nunca viu um espírito materializado de perto, mas a gente viu pela literatura. Então, a gente não vê isso mais. O Oswaldo falou e ela também repetiu que o perispírito ele mantém a última encarnação, normalmente. Tem espírito que mantém a encarnação que mais o marcou, né? No caso do Emmanuel, o mentor do Chico Xavier, depois de que ele foi aquele Públio Lentulus, aquela figura que a gente tem até a gravura dele, ele já teve outras encarnações. Só que essa foi a que mais marcou, foi o momento em que ele poderia ter reconhecido Jesus, que ele se encontrou com Jesus, poderia ter Jesus encarnado, né? Ele podia ter se tornado cristão naquela época, ter se aceitado Jesus, e não o fez. Então era muito marcante para ele essa encarnação. Então ele se mostra sempre com aquela forma, mas não que ele tenha sido só o Emmanuel, ele foi várias outras pessoas, assim como eu não só sou Sílvia, eu já fui várias outras coisas, né? Outras criaturas, outras personalidades. É isso que eu queria só colocar. É o seguinte, o perispírito, por suas características, a gente ainda vai estudar isso mais profundamente, ele tem a sua matéria mais sutil, ele tem algumas características. Ele é mais plástico, ele é mais fluido, ele é mais transparente, ele é mais maleável. Então, pelo poder do pensamento e da vontade, o espírito pode moldar essa forma, tanto é que ele pode fazer a forma que mais o agrada. E o que vai fazer uma pessoa ao desencarnar envelhecida, ou mesmo com uma enfermidade ou uma deformidade, ele retomar a forma mais jovem ou a saúde, é a sua evolução, a sua consciência
que desencarnou, ele já ter passado por aquele sofrimento, a perturbação da morte, se perceber desencarnado, aí ele vai se libertando das dores, né, do peso do corpo, que já envelhecido já não responde da mesma forma, então ele se rejuvenesce por conta dessa tomada de consciência e a consciência desperta exerce uma influência positiva no perispírito que faz ele se livrar das doenças, da velhice, né? Mas então não é todo mundo que ao desencarnar fica mais jovem, fica livre das doenças. A gente sabe que a grande maioria dos espíritos fica preso às sensações que ela disse, de dor, de fome, de frio, de sede. Porque a gente é ainda muito materializado. Existem espíritos que ficam séculos para se perceberem desencarnados. Eles ainda acham que estão desencarnados. Estão à procura de tesouros, à procura das criaturas queridas, né? Isso nos livros a gente percebe, André Luiz, e nas reuniões a gente percebe muito espírito que não percebe que desencarnou. Ele vem e a gente, com muito cuidado, tem que comentar com ele que ele já mudou de plano, né? A grande maioria do pronto-socorro é para isso. Você não percebe uma mudança lá na sua casa? Quando você conversa com as pessoas, suas amigas, elas te respondem. O que está acontecendo? Você não está percebendo que está diferente? Né? E eles estão ali magoadíssimos, às vezes, porque ninguém responde. Porque ele está preso à matéria por conta desse perispírito ser tão material que ele olha para o corpo dele, ele vê mão, braço, perna, dedo machucado. Então não adianta você falar assim, olha para o teu corpo. Você não tem corpo. Olha, mas como não? Eu estou me vendo. Eu estou sentindo dor. Não, você não está sentindo. Eu estou sangrando. Né? É por conta da materialidade que ele sente. Não é que ele está sangrando mesmo. Ele já morreu, o corpo ficou aqui. Mas a sensação é, a partir do momento que ele enxerga, que a ficha cai, que ele tem aquele insight. Vamos lembrar do filme Nosso Lar. O André Luiz está lá, ele sente a ferida aberta, né? Aí, quando ele está bem, a ferida está fechada. Quando ele começa a se recordar, ele volta à materialidade, ele começa a recordar, a ferida se abre, né? Mas não é que ela abriu de verdade. É que ele sente assim, ele sente a dor, ele sente o sangramento, aí precisa vir aplicar o passe, acalmá-lo, ele toma aquela água fluidificada, tudo muito fluídico, para que ele se acalme, se equilibre e possa moldar o seu perispírito para que aquela dor diminua. Então é nesse sentido que o perispírito rejuvenesce ou não, certo? Ele pode até brincar com isso se for um espírito brincalhão. Se for um espírito que ele sabe lidar com fluido, se ele tem inteligência, ele pode sim se vestir para enganar. Mas muitas vezes não é permitido. Senão a gente seria joguete na mão dos espíritos. Pode ocorrer. Se ele tiver um espírito de grande inteligência, ele pode sim. E os espíritos superiores, eles podem se fazer visível de qualquer maneira. Tanto é que muitas vezes essas aparições de santos, Virgem Santíssima, tudo isso, muitas vezes são espíritos que são colaboradores da Mãe Santíssima, de Jesus, de São Judas Tadeu, e que a pessoa tem muita crença e que, se ela se mostrar como uma outra pessoa, ela não vai entender. Mas se ela se mostrar como aquele santo, aquela criatura de sua crença, né, ela vai se sentir bem, ela vai se sentir acalentada. Então ela pode. Aí sim, num caso assim, ele teve a permissão. Isso. Pode ser sim, né? No grupo 3, então, o perispírito e os fenômenos mediúnicos, Livro dos Médiuns, itens 74 a 76. Boa noite. Bom, para falar sobre o perispírito e os fenômenos mediúnicos, a primeira coisa que a gente tem que entender, então, já foi muito bem explicado aqui, o perispírito é um elo entre o espírito e o corpo, a matéria. E, às vezes, o que acontece? Os médiuns ou os próprios espíritos, eles conseguem tocar a matéria, eles conseguem
utilizar a matéria. Como isso é possível? Através do que o livro dos médiuns chama de fluido universal. O que seria o fluido universal? Palavras do livro. Seria o princípio elementar de todas as coisas. Então, tudo que a gente conhece tem fluido universal. E ele é a fonte da vida também. Então, tanto as coisas inanimadas como animadas, como vivas, todas elas têm esse fluido universal. Nós, seres humanos, né, nós encarnados, a gente gosta de dar vários nomes. Fluido magnético, fluido elétrico, só que a gente não quis focar muito nisso. Então a gente vai só chamar de fluido universal, tá certo? E o que o médium, o que o espírito ele tem que fazer então para ele, enquanto espírito, conseguir mover ou tocar ou fazer barulho na matéria? Exatamente manipular através do perispírito esse fluido universal. Tá certo? Então, um exemplo que o livro gosta de dar é o seguinte: às vezes uma pessoa viu um espírito tocando um piano. Na verdade, o espírito não toca o piano com o dedo, o que ele vê como dedo. Ele toca através do perispírito dele, que age dentro desse fluido espiritual. Então, um resuminho, mais ou menos como se fosse uma formulazinha que o livro nos dá. Para mover um objeto, para ocorrer algum fenômeno mediúnico, tem que se unir o fluido universal, tanto do ambiente, como do objeto, como de tudo, tá certo? O fluido pessoal do médium, tá? Que às vezes, inclusive, ele nem percebe que está sendo usado o fluido universal dele, e também o fluido do espírito, quando existe esse contato e tudo mais. Então seria mais ou menos o equilíbrio e a sintonia dessas três forças, o fluido universal do ambiente e do objeto, o fluido universal da pessoa, do médium, e o fluido universal do espírito, é que fazem basicamente os fenômenos mediúnicos. Tá certo? É exatamente essa fórmula, né? Então a gente precisa do perispírito, tanto do encarnado como do desencarnado, para poder fazer essa manipulação. Porque o espírito, você falou assim, você vê um espírito tocando piano. Na verdade, você vai ouvir o piano tocando, você não vê o espírito, você ouve o piano e o perispírito daquele espírito está manipulando as energias dele, perispírito, desencarnado, do perispírito do médium e do fluido cósmico universal do ambiente e fazendo com que as teclas vibrem do piano e assim ocorra a música. Existe também relatos de aparições duplas. Uma moça que era prometida a um moço e eles se visitaram durante o sono numa determinada época. Um ano após ter passado isso, ele foi conhecer a sua prometida. Os dois levou um susto, porque eles já se conheciam anteriormente. Mas durante o sono de vigília, eles se conheceram. E depois eles se conheceram e levaram um susto, porque já se conheceram anteriormente. E tem uma pergunta, né, que fala no livro dos médiuns. Como pode o corpo viver estando ausente o espírito? O corpo pode viver ausente do espírito? Nunca. O corpo não vive. O espírito sempre vai viver sem o corpo. A gente precisa do espírito para ter a nossa vida agora, né? Os médiuns videntes verá sempre uma pessoa encarnada, devido ao seu rastro de luminosidade, ao contrário dos desencarnados. Um vidente vê pessoas encarnadas? Sim, mas com ela existe o fio luminoso, que é como chama? E eles também veem espíritos desencarnados, mas não tem esse cordão luminoso que se prende ao corpo do espírito. Isolado do corpo, o espírito de um vivo pode, como o de um morto, mostrar-se como todas as aparências de realidade. Tanto nós, vivos, podemos aparecer em algum lugar
com a realidade, quanto também um desencarnado. O espírito se desliga do corpo acompanhado de uma parte do perispírito. Isso quer dizer, para que surja a bicorporeidade, o espírito é acompanhado pelo perispírito. Senão não tem como ter a vidência da pessoa que está olhando. E deixa a matéria imune, no estado próximo à morte. Ou a pessoa está durante o sono de vigília, ou é Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, que ele tem essa manifestação de bicorporeidade. Durante uma palestra, ele foi atender uma pessoa que estava tendo um bebê, e ao voltar ele falou para a pessoa que estava na palestra que a esposa dele já tinha tido filho. Ele auxiliou tanto na palestra quanto, né, no ocorrido do parto, né? Porque o corpo fica num laço que se liga o perispírito e a alma à matéria. Laço este que não pode ser definido. O corpo aparece, então, no lugar desejado. Isso são só para os mais evoluídos, né? A bicorporeidade. Então, eu acho que assim, né, Silvia? Eu acho que é isso. Gente, a gente vai retomar de novo, é interessante, essa bicorporeidade, realmente o espírito fica num estado alterado de consciência, ou seja, num leve sono, às vezes num sono profundo, ou às vezes assim, a gente tem aqueles pequenos brancos, né? E pode ocorrer desse perispírito se desdobrar do corpo físico, sair e ir passear lá fora e se fazer visível lá. No livro do Hermílio de Miranda, Diversidade dos Carismas, ele conta a história de uma moça que ela estudava num colégio de freiras e ela assistindo aula aqui, na sala de aula, pela janela as amigas dela viam ela assistindo aula aqui, né, levemente dando um cochilinho ali, e andando pelo jardim, olhando as flores, né? Então, inclusive, ele conta que a moça foi expulsa do colégio de freira, por conta disso. A Marlene está lembrando que ela era professora. Por conta disso, porque ela tinha essa capacidade inconsciente. Ela adormecia aqui e ia verificar as flores lá. Não. Isso. Só que a gente tem que entender que esse estado alterado de consciência pode ser rapidinho. Não precisa ser um sono de 1 hora. Gente, o tempo acabou, eu já recebi ali, vamos acabar. Então, a semana que vem a gente vai... Já, né? Todos já falaram. A semana que vem a gente vai fazer atitude e formalismo da prece, Marlene vai trazer para a gente, nós vamos fazer prática. Cheguem um pouquinho antes do horário, que nós vamos fechar a porta estando fechada, a gente não abre mais, certo? E nós já vamos fazer nos grupos. Então, vamos encerrar a nossa reunião, levando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo a oportunidade do estudo, de podermos nos reunir para estudar, entender e compreender. Seja sempre conosco, Jesus, por todos os lugares onde formos. Que assim seja.